Controle o que as pessoas pensam e você nunca mais vai precisar controlar o que elas fazem. E adivinha, funcionou. O inimigo tem nome e sobrenome. No capítulo anterior, você descobriu que existe um sistema inteiro arquitetado para te dominar. Hoje eu vou te mostrar quem criou esse sistema, quando ele começou e por que hoje o Brasil está na mira. Se prepara, porque o que você vai descobrir agora vai fazer tudo ter sentido. Tá vendo isso aqui? Pode até parecer um livro comum, mas foi daqui que saiu o vírus que está destruindo o mundo até hoje. O ano era 1948 em Londres. Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista. Mas não se engane, foi só um livro, foi uma arma, uma verdadeira declaração de guerra. Pela primeira vez na história, alguém colocou no papel a seguinte ideia: o mundo é uma guerra entre opressores e oprimidos, entre patrões e empregados, entre quem produz e quem consome. E quem é o vilão dessa história? O burguês. Mas deixa eu te contar algo que nunca te explicaram. Você sabe quem é o burguês? Eram simplesmente aqueles que moravam na cidade e produziam. Comerciantes, artesãos, empresários, donos de negócios. Gente como eu, gente como você. E foi aqui que esse jogo virou. Marx pegou uma palavra neutra e transformou em insulto, transformou num crime. A partir desse livro, os empresários passaram a ser retratados como exploradores, opressores, vilões da sociedade. Sabe o que isso quer dizer? Se você cria valor, você é o inimigo. Se você gera emprego, é opressor. Se você lucra, é ganancioso. Foi aqui que começou a guerra contra quem empreende. Mas Marx tinha um problema: as revoluções armadas falhavam. Os trabalhadores, na verdade, não queriam matar os patrões, eles queriam virar os patrões. Foi quando apareceu o gênio do mal. Se Marx criou um vírus, esse homem aqui descobriu uma forma de espalhar esse vírus pelo mundo inteiro. O nome dele, Antônio Gramsci, preso na Itália de Mussolini. 33 cadernos escritos dentro de uma cela, mais de 3.000 páginas de estratégia pura. E foi lá, naquele buraco frio, dentro de uma cela, que ele percebeu algo que Marx nunca descobriu: não adianta tomar o poder pela força. Se você controla a mente, o poder vem naturalmente. E ali nasceu o conceito mais poderoso e mais destrutivo de controle social que já existiu, também conhecido como hegemonia cultural. Gramsci entendeu que revolução não se faz com armas, se faz com narrativa, se faz com cultura, ocupando a cabeça das pessoas. Sabe qual era o plano dele? Tomar as universidades, colocar lá dentro professores, intelectuais, formadores de opinião, dominar a próxima geração, dominar a mídia e a cultura, tudo contando a mesma história. Definir quem é o vilão. Empresário é opressor, lucro é crime, sucesso é privilégio, liberdade econômica é exploração. Quando todo mundo pensa igual, o poder simplesmente cai no colo do sistema. O povo pede mais Estado, fica mais dependente, aceita ser governado, achando que estão lutando por liberdade. E quem acha que isso é teoria da conspiração, não é. Está registrado em todos os cadernos dele, documentado, planejado, passo a passo. Quer ouvir da boca dele? A conquista do poder cultural precede a conquista do poder político. Ou seja, controle o que as pessoas pensam e você nunca mais vai precisar controlar o que elas fazem. E adivinha, funcionou. Se espalhou pela Europa, tomou conta dos Estados Unidos e sim, chegou no Brasil. E sabe o que é pior? Hoje, você vive as consequências desse plano. Por isso que quando você lucra, você é taxado de ganancioso. Quando a sua empresa cresce, te chamam de opressor. E enquanto você gera emprego, você é tratado como um vilão. Isso não é coincidência. É um projeto frio, calculado e quase perfeito. Foi em 1960 que o plano que você viu nascer na Europa chega no Brasil. Eles sabiam que se quisesse tomar esse país aqui, não era dominando armas, eram dominando as mentes. E onde estão as mentes? Nas universidades. USP, o FRJ, o UNB, foram todas tomadas e corrompidas. Professores, jornalistas, todos aqueles formadores de opiniões foram doutrinados, não para educar, mas para controlar. Mas teve um problema: a ditadura militar interrompeu esse processo. Então eles esperaram, mas em 1985 essa comporta se abriu. Com a redemocratização, os marxistas voltam do exílio, ocupam as cadeiras nas universidades, escrevem os livros didáticos e formam professores. E o resultado você sente hoje. A maioria esmagadora dos professores de humanas estão alinhados à esquerda. Coincidência ou uma execução perfeita de um plano? O que você acha que isso significa? Significa que o seu filho, seu sobrinho, seus funcionários entram numa sala de aula e passam anos e anos ouvindo que o empresário é explorador, o lucro é crime, capitalismo é opressão e propriedade privada é roubo. E sabe o pior? Não é só na escola. Tá na novela, tá no filme, no jornal, tá no Enem. O que se
se ensina hoje, ainda na história, é que capitalismo é opressão. Em geografia, são os empresários, as empresas que destroem o planeta. Em sociologia, lucro é desigualdade. E em filosofia, a propriedade é violência. Isso desde os 6 anos de idade, todos os dias, por 15 anos. Isso não é educação, isso é uma máquina de lavagem cerebral. Seu filho não faz provas, seu filho sofre doutrinação. E olha só aonde esse pensamento levou. Na União Soviética, na China, em Cuba e na Venezuela. E o padrão é sempre o mesmo. Demoniza os empresários, confiscam propriedades, o Estado controla tudo. A economia colapsa e o povo que morre de fome. Por que o Brasil? Porque estamos na mira, nós somos o prêmio final. Quem controlar o Brasil, controla o futuro. E eles estão quase conseguindo. Hoje, essa rede está completa. E sabe o que é mais assustador? Funciona. 70% dos jovens acham que o socialismo é algo bom. 60% chegam a acreditar que o lucro é exploração. E o seu próprio filho pode estar nessa estatística. Mas tem um problema no plano deles. Gramsci calculou tudo. Marx previu quase tudo. Mas eles erraram em uma coisa. A natureza do empresário. São aqueles que não aceitam se curvar. Por mais que doutrinem, por mais que programem, por mais que ataquem, sempre tem alguém que questiona. Sempre nasce alguém que resiste. Sempre aparece alguém que quer ser livre. E esse alguém é você. E aqui está o que descobrimos. Se você conhece o plano, você pode combatê-lo. Se entende a estratégia, pode neutralizá-la. Se identifica o inimigo, você pode vencê-lo. E o mais importante, você não está sozinho nessa guerra. Eu sei, porque eu vivi isso na pele. Eu fui doutrinado como você, fui programado como você, quase quebrado como você, até o dia que eu despertei. Mas essa história é pro próximo capítulo. Porque antes de te mostrar a solução, você precisa entender uma última coisa. Todo sistema de controle tem uma falha, e o deles tem uma fatal. Depende da sua submissão voluntária. Você é empresário, você não se curva, você não desiste. Você não pede permissão para construir. Quem constrói não se ajoelha para quem só sabe destruir. O problema para eles é que você agora despertou. E quem desperta nunca mais volta a dormir. Eles podem criar um monte de impostos, mas não podem impedir você de usar a lei ao seu favor. Podem doutrinar as escolas, mas não podem impedir você de liderar seus filhos. Podem até controlar a mídia, mas não podem calar quem produz. E é aí que mora a nossa chance. Porque alguns empresários descobriram isso e começaram a agir. Eu fui um deles, e o que aconteceu depois mudou absolutamente tudo. Eu sei que parece que o sistema é invencível. Eu também pensava assim, até descobrir que para cada ataque deles tem uma defesa. Para cada armadilha, existe uma saída. Para cada mentira, existe uma verdade. E quando empresários se unem em torno dessa verdade, nasce uma revolução. Agora você já sabe quem criou o sistema, como ele funciona e o objetivo final. Mas existe algo que eles subestimaram: a capacidade empreendedora de se reinventar, a força de quem não aceita ser vítima, o poder de quem decide lutar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No próximo capítulo, eu vou te contar a minha história. Como fui de um empresário quebrado, escravo do sistema, para construir um ecossistema multimilionário, usando as brechas dele para eu poder vencer. Vou te mostrar as estratégias que salvaram a minha empresa e a rede que mudou o meu destino. E o mais importante, como você pode fazer o mesmo. Porque se um empresário comum como eu conseguir, você também consegue. A diferença entre quebrar e prosperar não é sorte, é conhecimento. E este conhecimento está prestes a ser seu. E essa não é só a minha história, é a história de todo empresário que se recusa a se curvar para esse sistema maldito. E essa revolução não começa com um manifesto, mas sim com um empresário que disse chega. Esse empresário foi eu, e o próximo pode ser você.